combatido, a associação Abadifal, na época, entrou com processo do Ministério Público, e isso aqui foi barrado. A gente começa a implantar o Programa de Doença Falciforme de Salvador em 2005, tendo que desconstruir isso aqui, porque já estava tudo articulado para começar a acontecer. Infelizmente, o dinheiro foi totalmente repassado para o CEPAR e não houve como ser restituído. Aí aqui foi um quadro, um orelhão, né? Numa praça em Alagoinhas, aqui Praça Rui Barbosa, em Alagoinhas, uma cidade do interior da Bahia, onde está escrito: falciforme, doença dos pretos, transmissível e incurável. Aí é interessante a gente fazer essa relação de que um conhecimento que é construído cientificamente e que chega lá na população dessa forma, né? É impressionante de perceber que assim, as pessoas não saem por aí fazendo palestras, organizando cursos para que as pessoas sejam racistas, né? Da mesma forma como hoje a gente tem que fazer todo um esforço, né, de construção, de diálogo. Isso tudo ele é engendrado de tal forma na sociedade que todos nós estamos envolvidos nisso e a gente não se percebe nessa história, né? Então, como é que essa informação chega dessa forma uma pessoa da população no interior da Bahia? Isso é escrito num orelhão. Isso foi em 2006. Eu mostrei 2004, com o CEPAR, 2006. E aqui, mais recentemente, né, no banheiro da Universidade Regional do Cariri, do Ceará, não sei se dá para vocês verem, está escrito aqui, ó: desgraçado, morre seu negro. E aqui, anêmico, desgraçado, morre seu negro, né? Era um rapaz com anemia falciforme que acabou convulsionando e morrendo depois que viu isso aqui, né? E aí caiu nas redes sociais, houve toda uma discussão, está havendo essa discussão até hoje, né? Isso é de 2014, ok? Bom, e aí assim, diante de todo esse quadro, né, nós temos algumas formas de enfrentamento, né? Uma delas, a questão da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que é a questão exatamente da gente implementar o que está aí, o que já está conhecido, o que já está afirmado, o que já está reconhecido, né? Acho que não tem mais do que a gente ficar discutindo se deve ou se não deve, porque não deve, não. Tá posto, né? E na política, uma das doenças, né, uma das ações que está lá posta na política é exatamente a implantação do programa de atenção às pessoas com doença falciforme em todos os estados e municípios, né? É um dos compromissos dessa política, uma das atribuições, né? E ela traz alguns elementos que eu acho interessante perceber, a questão da interseccionalidade, que é exatamente esses elementos que vão se cruzando, né, e que vão fortalecendo esse entendimento. Então, essa pessoa que é negra, que é pobre, que mora na favela, que tem doença falciforme, que tem uma úlcera de perna, que tem uma sequela, né, e aí a gente pensar na saúde, né? Então, tem todos esses elementos: o antirracismo, a universalidade e a equidade. Eu sempre digo que para a gente chegar à universalidade, antes de tudo, a gente vai ter que trabalhar ainda muito na questão da equidade. Ela tem uma marca, já foi dito aqui, e aí mais uma vez trazendo isso. É uma política que traz exatamente que ela é antirracista. Precisamos combater o racismo, né? E nós temos a nossa portaria 1391, que dá as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral às pessoas com doença falciforme. Ela tem como objetivo promover uma mudança na história natural da doença falciforme no Brasil. Então, essa história onde é marcada pelo diagnóstico tardio, né, por uma falta de assistência de qualidade às pessoas, por uma mortalidade ainda muito alta. Então, esse é o compromisso: a gente mudar, reduzir a taxa de morte e mortalidade, promover longevidade com qualidade de vida às pessoas com essa doença. Então, um compromisso com quem tem a doença para que elas tenham mais anos de vida, agregar mais anos de vida, mas com qualidade, não é apenas estender seus anos. E eu digo assim, são dois objetivos em um, né? Porque tem aí também a questão da orientação às pessoas com traço falciforme e informação à população em geral. Então, lembrar que as pessoas com traço falciforme, elas têm uma característica genética que elas têm o direito de receber uma informação adequada, garantindo seus direitos sexuais e reprodutivos e não aquilo que o CEPAR quis fazer, né?
Então, a gente tem que lembrar disso também. Essa política, estou finalizando, a política de doença falciforme, a gente já sabe que hoje também já teve diversos avanços. Hoje, a gente pode dizer que nós já temos diversos mecanismos de garantia de procedimentos implantados hoje no SUS, diferente de anos atrás. Então, a questão da penicilina oral, da hidroxiureia, de procedimentos como o Doppler transcraniano, com o valor estabelecido na tabela SUS, né? E eu digo sempre assim, que a questão do atendimento, de organizar a assistência às pessoas com doença falciforme nos locais, ela depende muito mais da organização dos processos de trabalho, né? É de pensar de que forma que podemos atender entendendo a especificidade daquela população, né? Então, mais cedo falando com o Zenó, e ela dizendo assim, olha, o programa que ainda não está implantado, né, descrito com portaria e tal, mas a gente já conseguiu vários avanços. Então, um paciente chegar com doença falciforme numa unidade de emergência e na classificação de risco ele já ser classificado como laranja, isso é a questão do entendimento dessa especificidade dessa população. Então, muitas vezes depende mais do processo de trabalho do que de algo escrito, né? Porque às vezes você tem também em alguns locais já descrito, mas ainda não está acontecendo, né? Então a gente precisa avançar exatamente nisso, tanto em relação à política da saúde da população negra, como especificamente nesse agravo que é a doença falciforme, na questão da implementações de ações que realmente venham impactar na qualidade de vida dessas pessoas. E aí, para finalizar, eu trago o Boaventura de Souza Santos, ele já foi falado aqui hoje, que ele diz assim, temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças. É exatamente isso que a gente está falando. Nós precisamos ter igualdade de direitos, mas resguardar essas diferenças entre nós. E de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza essas desigualdades. E aí, para agradecer, eu trouxe essa foto, esse desenho, que foi da época do nosso concurso de desenho para as pessoas com doença falciforme, que foi promovido pelo Ministério da Saúde. Eu trago sempre essa imagem, porque ficou para mim como uma imagem objetiva, aquilo que a gente precisa alcançar. Essa mulher negra com doença falciforme estava internada há 9 meses com úlcera de perna e ela quis fazer parte do concurso, participar do concurso, né? E ela escreveu. O tema do concurso era pela conquista dos nossos direitos. E ela escreveu, direito de sonhar e ver o sonho se realizar, sonhar com uma vida melhor. A gente pensar que uma pessoa não tem direito a sonhar, né, é perverso, né? Então eu acho que é exatamente isso que a gente está falando. A gente precisa mudar isso, mudar o nosso olhar, a nossa perspectiva, acima de tudo, mudar as nossas práticas, todos nós. Obrigada. Para proferir a palestra, o papel do controle social no enfrentamento e combate ao racismo institucional, convidamos Maria Zenó Soares da Silva. Como diz a Marinês, falar de racismo é dolorido, né? Se para vocês que estão aqui está sendo dolorido ouvir, imagina para quem sente na pele o tamanho da dor. Pode passar. Quando o tema me foi proposto, né, o papel do controle social no combate, no enfrentamento e combate ao racismo, a Dreminas tem um papel, né, de enfrentar e também propor aos serviços uma forma de combater o racismo. E ao chegar aqui hoje de manhã, quando a Ana Paula veio falar comigo,
Eu já estava assim, muito empolgada para falar e depois eu desempolguei de falar. Nem vou falar o que ela me falou para mim não chorar. Que eu tenho, assim, para mim não ficar emocionada, eu tento segurar para não me emocionar. Porém, a gente tem um papel importante, sabemos disso, né? Eu sempre brinco com a Michele, que a Michele ela fala demais. Ela. Pode ficar em pé, Michele, o pessoal vai ver você. Ela fala muito que a gente tem uma rede de fofoca. Mas não é uma rede de fofoca. A gente tem um vínculo com as famílias, a gente conseguiu construir uma rede que nenhum serviço conseguiu na história do Brasil, a rede que a Adreminas tem hoje. Uma rede de parcerias com instituições importantes, como a Fundação Ecominas, né? Com o PAD, e também com várias secretarias. Então nós conseguimos, mas o nosso vínculo maior é com as famílias. E por que isso? Porque a voz do povo é a voz de Deus. Então hoje eu sei que exatamente hoje, neste horário, eu tenho no estado de Minas Gerais 28 pacientes internados. Quem são eles, onde eles estão e como eles estão. Então, falar de racismo institucional na doença falciforme, para mim, não foi um tema difícil. Acho que eu consigo falar e falar bem. Talvez algumas pessoas de instituições importantes que não reconhecem o valor da Adreminas, falar que a conquista da Adreminas foi apenas a regulação do aninha, mas para os pacientes, para quem nós promovemos as ações, nós temos certeza que não foi só isso. Nós temos certeza que, apesar do número absurdo de óbitos, nós conseguimos avanços importantes no Estado e estamos caminhando também a nível nacional. Sou conselheira nacional de saúde, sou conselheira nacional de promoção da igualdade racial, e estou ali para gritar para aqueles que não têm força para gritar, porque é de lá que vão liberar as ações. Então, em Minas nós tivemos muitos avanços, e nosso papel realmente é esse, é enfrentar, reconhecermos que ele existe e ver de que forma que nós podemos fazer para combater o mal do século. O Borato riu, mas realmente o racismo é o mal do século. E aí, o controle social ele não se pratica na teoria. Não tem como eu estudar sobre controle social sem a participação popular. Não adianta. Eu posso ir lá, abrir o Google, ler tudo sobre racismo, sobre controle social. Se eu não participo, eu não vou saber. Porque a participação popular se dá a partir da prática. Mas o que é controle social? O controle social, para muitos, para a maioria, é o papel do chato. Do povo que não trabalha, que está em todos os lugares, a qualquer hora que se chama. Não. O papel do controle social é o controle exercido pela sociedade sobre o governo por meio do controle social. A sociedade é envolvida no exercício da reflexão e discussão para a politização de problemáticas que afetam a vida coletiva. Este modelo de gestão cria um profissional de articulação e negociação que fomenta a cooperação e que atua no planejamento e na coordenação com foco no interesse coletivo. Quando a gente fala desse profissional, é que toda instituição que se propõe a fazer um trabalho de controle social tem um líder, que vai puxar essa discussão. No controle social, o governo atua sob fiscalização da população, da opinião pública e da esfera pública política. De acordo com o governo federal brasileiro, o controle social é a participação da sociedade civil nos processos de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações da gestão pública e na execução de políticas e programas públicos. Trata-se de uma conjunta entre Estado e sociedade, que é o eixo central. É o compartilhamento de responsabilidades com vista a aumentar o nível da eficácia e efetividade das políticas e programas públicos. O controle social, além de fazer o papel de chato, ele também tem o papel de ajudar na construção de melhoria. Segundo Ross, o controle social é o conjunto de sanções positivas e negativas de uma sociedade que uma sociedade recorre para assegurar a conformidade das condutas, dos modelos, normas e valores culturais estabelecidos,
controle social é a integração da sociedade com a administração pública com a finalidade de solucionar problemas, as deficiências sociais com mais eficiência e empenho. E a Constituição Federal de 88 garantiu a participação da sociedade na gestão de políticas públicas e programas promovidos pelo governo federal, é o chamado controle social. Nós, do controle social, somos críticos, mas somos comprometidos com a justiça social. Lógico que nós somos críticos, e muito críticos. Não temos o papel só de falar mal, também temos o papel de falar bem, se estiver tudo bem. Mas se não estiver tudo bem, a gente não vai falar que está bem. Até porque a Dreminas e a FENAFAL têm um compromisso de não participar de política para igrejas ver. Nós participamos e fomentamos e buscamos uma política pública que vai gerar melhoria de qualidade de vida para as pessoas com doença falciforme. E aí, controle social dentro do SUS, né? O SUS é universal, mas o acesso à qualidade de atendimento, infelizmente, não, né? Sabemos que o SUS, sou uma defensora do SUS, estávamos lá em Brasília essa semana na defesa do SUS público, né? No abraço ao Congresso Nacional, e acreditamos que o SUS é lindo. O gestor que não sabe fazer, faz mal feito, mas o SUS em si, ele é lindo. E aí posso falar da Fundação Hemominas, que é um SUS que funciona. Tem dificuldades? Tem dificuldades. É tudo 100%? Não é. Mas funciona. Pelo menos eu posso falar que é um SUS que funciona. Então é possível fazer, quando tem vontade de gestão. E o racismo tem sido um dos entraves para o acesso da população negra ao Sistema Único de Saúde. Não vou falar de dados, tinha que ter colocado aqui para falar, mas acho que dados, né? Como diz muito bem a Cândida, o papel está mostrando que existe um problema que é grave, né? Então, ocorre em todo o Brasil. O SUS é universal, mas o acesso à qualidade de atendimento não. Inúmeros estudos evidenciam a existência das disparidades ao longo dos anos, sendo que a população negra detém alguns dos piores indicadores, infelizmente, né? Maiores taxas de mortalidade infantil, materna e por causas externas como homicídios, além de doenças epidemiológicas, entre outras. Então, não vou passar os dados porque todo mundo já mostrou os dados aqui. E os princípios doutrinários da universalidade, equidade e integralidade? O que quer dizer doutrinário? Santo, né? Que você tem que preservar. A universalidade é o direito de atendimento de saúde para todas as pessoas, independente de cor, raça, local, de moradia, situação de emprego, renda e outros aspectos. A equidade é o direito de igualdade de todos perante o SUS, devem ser atendidos conforme suas necessidades, mas o serviço de saúde deve saber quais as diferenças de necessidade dos grupos da população, atuar sobre essas diferenças, oferecendo a quem mais precisa, diminuindo as desigualdades existentes. Sabemos que as leis estão impostas, a lei 8080, está tudo imposto, né? Agora, a vontade política de fazer é o que está faltando dos gestores das 3 esferas de governo. A integralidade é o direito ao atendimento em saúde dentro de uma abordagem humana que considera os aspectos biológicos, psicológicos e sociais e não somente objetiva a resolução da doença. O que nós percebemos é que o serviço de saúde tem como foco nas pesquisas a doença, esquecendo do ser humano que está atrás da doença. E meu sonho? O meu sonho é que todo trabalhador, coloquei aqui da área da saúde, porque a gente está num foco mais voltado para a saúde, mas que todo trabalhador público que é pago com o meu dinheiro para prestar um serviço de qualidade para mim, né? Ele venha contribuir, ele aprenda a contribuir para a qualidade de vida, liberdade e a autodeterminação do ser humano, nem só das pessoas com doença falciforme, mas do ser humano em geral. Reconhecendo que nós estamos fazendo favor para o usuário, isso com certeza iria me deixar muito feliz e diminuiria a dor da alma, pois sofremos na pele o preconceito, o racismo e a discriminação. O racismo, eu falei que é o mal do século, é mesmo. O racismo é uma doença social que causa sofrimento físico e emocional, e por isso deve ser confrontado através de uma política de saúde. O racismo é crime. Mas como eu vou provar que eu estou sofrendo um crime de racismo
quando eu estou com uma crise, que eu chego ao serviço de saúde, que o profissional tem por obrigação de me receber bem, e não acredita no relato da minha dor, não acredita no que eu estou passando, e fala que eu não estou com dor porque ele é emocional. Como eu vou provar que isso é um crime? É muito difícil. E aí, Borato falou aqui de manhã, né, das questões sociais, e falo assim de carteirinha mesmo, estou quase doutorado no tema, que sobre a fisiopatologia da doença, não podemos negar que houve avanços. Seria até injusto eu chegar aqui e falar, não fizeram nada. Em 10 anos, tivemos avanços e avanços importantes. Avanços que não tem como negar. Mas as questões sociais em quais as pessoas vivem são tão graves quanto a fisiopatologia da doença. E talvez vocês, a maioria que estão aqui, não sabem. Vocês sabiam que 95% das pessoas com doença falciforme são negros? E que 92% são mães solteiras? Que 93% não concluíram o ensino fundamental? E que 98% são beneficiários do Bolsa Família? Vocês sabiam disso? Quando a Dani fez a apresentação dela aqui, ela apresentou aqui a importância do impacto do Bolsa Família na vida das pessoas. A Daniela, quando ela fez a apresentação dela, ela falou, mas você sabia que dentro daqueles dados que elas apresentaram, a maioria das pessoas com doença falciforme estavam inclusas? E aí, a Previdência Social não reconhece a doença falciforme como uma deficiência. E é uma deficiência. Uma deficiência social é uma deficiência. A mãe, eu vou falar da mãe, não vou falar da mulher, do homem com doença falciforme. Vou falar do lado da mãe, que eu acho que é o que dói mais. Que ainda bem que sou eu que tenho doença, não é minhas filhas. A mãe, o filho nasce com doença falciforme, ele tem aquela abordagem educada do profissional. Seu filho tem uma doença que não tem cura. Ok? Fez o dobro, realizou o dobro, deu o dobro alterado para AVC. Essa criança vai entrar no regime de transfusão. Aí começa a maratona de sofrimento. Tanto para a criança, quanto para a mãe. Leva no hospital, busca no hospital, colhe a amostra, vai tomar o sangue. A empresa não entende, essa mãe vai ser demitida. Se a mãe não levar o filho para consulta, o conselho tutelar vai ser acionado. E essa mãe vai, o NPS, por sua vez, não reconhece isso como uma deficiência. Essa mãe vai viver de quê? Do Bolsa Família. Do Bolsa Família. Essa é a realidade do povo negro do Brasil e com doença falciforme. E nas discussões do movimento negro, nas brigas, nas discussões, conferências, fóruns, conselhos, mas eu tenho um plano nacional, atenção à saúde da população negra. Ok, papel aceita tudo. Eu sei muito bem que a responsabilidade é do município. E o município não está nem aí para fazer. E aí, quando eu falo, eu sempre coloco a minha militância de quase 30 anos, mas hoje, a minha militância na Dreminas deu a partir de 2009. 2010 que eu assumi, eu conhecia todo aquele lado lá, do sofrimento, da dor, do médico não acreditar em você, isso aí beleza. Mas eu não conhecia o lado passar fome, o lado passar dificuldade. Graças a Deus eu nunca passei fome. Então eu não conhecia esse lado. Eu imagino que você sentir dor com fome é muito pior do que você sentir dor sem estar com fome. Eu sempre falo que tomar morfina de alegria é muito melhor do que tomar morfina de tristeza. É muito melhor, porque eu sei que o meu estado emocional vai desencadear uma dor, mas se o estado emocional foi uma alegria, eu não senti uma dor, mas eu sei que eu fiquei feliz por alguma coisa. E queremos apenas ser respeitados como seres humanos. Eu fiz questão de colocar essa foto do Ezequiel. Para mim, esse paciente foi um paciente que nunca chega uma demanda na Dreminas que a gente demora uma semana para resolver ela. Ou por bem, ou por mal. O secretário de saúde não tem que querer fazer, ele vai fazer. Porque não vai fazer. Chegou a demanda, vai resolver. O Ezequiel, a demanda chegou para nós, esse menino ficou internado 11 meses e 23 dias.
em Belo Horizonte, ele é de Betim. E por que o Ezequiel ficou internado? Ele teve um AVC, com sequelas graves, porém, ele não tinha condições de ir para casa pelas condições da casa dele. Não tinha cama, dormia no chão. Nós ficamos numa batalha constante, eu e Eliana, juntamente com a assistente social do Hospital das Clínicas, para tentar resolver que o município pagasse um Bolsa Moradia, que adaptasse a casa para que essa criança fosse embora. Isso foi recente agora, 2013. Ele teve o AVC em janeiro e saiu do hospital em dezembro. E esperamos que os profissionais acreditem em nossos relatos. Eu fiz uma pesquisa com os pacientes em 2011, com a doutora Milza, que ela ia fazer uma apresentação no simpósio de Fortaleza para falar sobre a dor. E ela chegou para mim e falou assim: Zenó, eu quero os pacientes que você conheça, que tenha mais intercorrências de dor. E na doença falciforme, se você entrevistar 100 pacientes, o 100 vai te responder que o maior sofrimento é a dor. Ainda são de formas diferentes, mas a intensidade é a mesma, né? E nessas entrevistas eu vi muita coisa de muitos pacientes, principalmente de crianças. E o que nós esperamos realmente é isso, é que os profissionais acreditem no nosso relato, para não julgar pela aparência. Porque não acreditam. A gente chega no serviço e tem um atendimento diferenciado, sim. Isso é fato. Né? Nós somos muito, mas nós somos invisíveis. Até porque ninguém tem uma plaquinha na testa que tem doença falciforme. Apesar que eu estou quase ficando uma expert. Eu achei um paciente na Conspira, gente. Tem noção? Ele estava lá perto do correio, ele estava quitérico. E eu falei assim: moço, você tem doença falciforme? Ele falou assim. Ele falou: não. Que isso, você está doido? Eu falei: não. Aqui, você não sente dor no ombro, dor nas costas? Você não sente muita dor, não? A senhora é bruxa, dona? Não. Mas me chamou a atenção aquele homem. Gente, ele fez o eletrocardiograma de hemoglobina no SS. Ele tem 28 anos. É verdade. Né? Somos muitos, somos gente. Eu fiz questão de colocar as fotos dos meus pitucos internados. Gente que luta contra a morte precocemente. E aí, com todos esses avanços, tudo isso que eu falei, que a Cândida falou, que a Dani mostrou, gente, 2014, quando eu fiz a palestra, a gente tinha um número de óbitos. Depois que eu cheguei aqui, que a Ana Paula conversou comigo, no telefonema que eu recebi ali, nós temos um outro número de óbitos. Hoje, dia 30 de maio de 2014, de 1º de janeiro, é 30 de maio, nós estamos com 56 óbitos. Brasil. Com certeza, o número é muito maior. Esses são os dados que chegam até a FENAFAL. Esses são os dados que chegam no Facebook, as mensagens de telefone. Mas e aqueles que nem sequer têm o diagnóstico? Que não sabem. Eu tive o diagnóstico com 29 anos. Então, e aí eu posso falar sem medo de errar. E eu fico implorando isso para a Celinha, agora eu vou implorar para o Borato. Faça um estudo sobre a morte dos adultos, Borato. Pelo amor de Deus. Investigue esses óbitos como vocês fazem das crianças. Se é uma doença que até então não tem cura, estamos aí aguardando a portaria do transplante de medula óssea que não sai, que está na gaveta do ministro desde 3 de dezembro. Se é uma doença que não tem cura, até então, as crianças da triagem já não são mais crianças. E aí, ninguém investiga. Desses 56 óbitos, 36 foram mulheres negras que morreram no Brasil. E aí, Bora, estou guardando estudos sobre os óbitos adultos.
E eu quero estar viva para presenciar, não quero estudo meu, ok? Tá? Não quero não, o meu eu tô fora da pesquisa. Essas são algumas fotos de alguns pacientes que partiram esse ano. E eu quero destacar a foto da Verlane, essa que está sorrindo dentro do ônibus.